ouvir a Tua voz mais uma vez. O Senhor nos trouxe até aqui, conhece cada coração, e é uma grande alegria a gente poder saber que nós somos realmente importantes para Ti, e nós queremos declarar que também Tu és, Senhor. Tu és o mais importante, Tu és aquele que realmente importa para nós. Amém, Senhor, amém. Ontem eu estive lá nas últimas 2 noites do nosso encontro com os jovens, né? Eles estão aqui no Recanto Julubi. Eles estão lá agora de manhã, é o último encontro. Quantos têm filhos lá? Você tem filhos lá? Não? Deus está se movendo lá. Vamos orar por eles. Pai, nós oramos agora por aqueles jovens que estão lá e adolescentes. Sabemos que este encontro sempre é poderoso. Senhor, traz eles cheios da Tua presença, transformados, batizados no Teu Espírito Santo, e que os seus pais recebam em casa eles com alegria, com amor. E, Senhor, leva eles a um outro nível na Tua presença, no nome de Jesus, amém. Nós falamos sobre o temor de Deus na semana passada, e nós queremos continuar aqui falando sobre isso, e nós temos que considerar 2 coisas muito importantes, quando a gente fala de temor, que é o temer a Deus e o amar a Deus. O que é que você acha? Você acha possível amar a Deus e não temê-lo? Eu posso amar a Deus, mas não temê-lo? Até coloquei uma foto aí de uma pessoa espiritual, está lá com a Bíblia. Eu achei interessante essa foto, porque a gente não sabe o que está no coração das pessoas, não é verdade? Será que é possível temer a Deus e não amá-lo? Será que é possível amar a Deus e não temê-lo? Seria possível uma pessoa amar a Deus, dizer que ama a Deus, mas não ter reverência, não tratá-lo como o Senhor, não tratar Ele com toda a honra, porque nós cantamos aqui: recebe a honra, recebe a glória, todo o poder seja dado a Ti. É muito lindo a gente cantar isso aqui, mas amanhã é segunda-feira, e aí você vai trabalhar, ou fazer qualquer coisa, continua sendo verdade, recebe a honra? Continua sendo verdade, irmãos? Ou é só para domingo? Então, como é que Deus recebe a honra quando você está lá no seu trabalho e uma pessoa te distrata e te xinga? Como é que Deus recebe a honra? Como é que Deus recebe a honra, como testemunho a Lu, quando tem promessa e está tudo dando errado, as coisas só ficam pior, não fica melhor? Como é que Deus recebe a honra? Será possível amar a Deus sem temer a Ele? E seria possível temer a Deus, mas não amá-lo? Como é que seria possível amar a Deus e não temê-lo? Eu vou dizer, tem muita gente que diz que ama. Tem muita gente que diz que ama a Jesus, mas eu amo tanto a Jesus. Mas só que esse amor não transformou a vida da pessoa, a ponto dela, por exemplo, deixar de mentir, deixar de enganar, deixar de manipular, deixar de, sei lá, tantas coisas. Ai, eu amo tanto a Jesus. Ai, eu sou tão feliz. Ai, eu amo tanto a Jesus. Ah, como eu sou feliz, eu amo Jesus, tudo que Ele faz por mim, as bênçãos que Ele me dá salvação, a vida eterna, Ele me prospera, Ele cuida de mim, sempre que eu preciso de alguma coisa, Jesus, eu peço, Ele me atende, porque Deus é bom.
Mas às vezes é difícil obedecer a Jesus, sabe? Às vezes eu sei que eu faço o que eu não devia. Às vezes eu sei que eu faço a minha vontade e não pergunto para Ele, mas a carne é fraca e eu cometo uns erros. Mas Ele é sempre bom. Ele é bom, não é, gente? Ele é bom, Deus é maravilhoso, Jesus me ama, Ele quer que eu seja feliz, Ele se importa comigo, Ele sempre me perdoa e com certas coisas eu amo tanto a Jesus. Desculpe a falha na dramatização, não sou ator. Podia ter pedido para alguém fazer. Mas tem ou não tem? Você percebe quanto eu. É um relacionamento de interesse, onde na verdade eu estou muito interessado no que Jesus pode fazer por mim. Deixa eu dizer, gente, eu não estou debochando que Deus é bom, eu estou falando que esse tipo de pessoa que não teme a Deus, diz que só ama, na verdade desonra a Deus. Porque ele acha, porque ele disse que ama, ele reconhece que é bom, ele pode viver a vida do jeito que ele acha melhor. Então, basicamente, eu aceito certas coisas podres na minha vida, porque afinal de contas Deus é bom. Então as pessoas vêm, entram na igreja, assistem culto, vai para a célula e vive uma vida com pecado. Quando vai ver, fala: o quê? Esse cara fazendo isso, essa mulher? Uma vez eu perguntei para Deus, porque a gente que é pastor, a gente sempre atende coisas maravilhosas. Você precisa ver, olha, ninguém procura a gente com problema, você precisa ver, eles só procuram a gente para um negócio maravilhoso. Não, ainda bem que tem uns irmãos aqui que procuram a gente para fazer coisa boa, para comer, né? Às vezes para passear, é muito bom também. Mas quando as pessoas chegam, aí eu fico pensando, no final do ano eu perguntei: Senhor, como é que uma pessoa, no começo desse ano, já perguntei várias vezes, recentemente falei: deixa eu ver se eu estou entendendo. Nós estamos lá, eu falei: deve ter alguma coisa errada comigo. E com o pessoal que prega aqui, porque as pessoas vão, elas entram lá, elas ouvem tudo, dão risada, levantam a mão, canta louvor, e quando vai ver, está vivendo uma vida miserável. Eu falei: Senhor, por que acontece isso? E o Senhor me respondeu claramente: porque não há temor ao meu nome. Eles estão vivendo para si mesmos. Eles querem a minha ajuda para viver a vida que eles querem viver. Então, esse tipo de Deus é um Deus criado pelo homem para satisfazer a sua vontade. É um ídolo. Que nem falamos semana passada. Os líderes de Israel vão sentar com Ezequiel. Ezequiel fala assim: esses homens estão aí diante de você, eles levantaram ídolos no seu coração. Eles levantam ídolos que vão levá-los a pecar. E depois eles vêm buscar um profeta para ver se Deus vai falar alguma coisa. Eu não vou falar com eles. Eu não vou atender aos pedidos deles. Então Deus é bom, Ele é misericordioso, mas tem uma hora que Ele vai dizer: arrependa-se. Não vou acrescentar mais nada na sua vida. O amor sem temor é um amor egoísta, que busca apenas o próprio interesse. Eu amo Jesus por minha causa. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Já falamos no passado também sobre aquele amor eros, aquele amor que é no próprio interesse. O amor de Deus é o ágape, é o que ama sem esperar nada em troca. Eu isso, eu aquilo, Deus sabe. Você já ouviu alguém dizer para você: Deus sabe? Ai, Deus sabe, né? Deus sabe o quê? Que você não quer honrá-lo, nem temê-lo? Que você quer fazer o que você quer e depois pedir para Deus consertar? E quando Deus não responde, o que acontece? Semana passada falamos isso, né? E quando Deus demora? E quando Deus não responde, o que acontece? Fica decepcionado com Deus, fica triste com Deus, se afasta de Deus, quer gritar com Deus, fica com raiva de Deus.
É uma falta de temor. Esses dias o irmão mandou para mim: olha esse pastor pregando, que ele ficou com raiva, ele falou com raiva contra Deus, porque Deus não estava atendendo o que ele queria. Está aí, está pregando por aí, milhares de pessoas ouvindo. E o temor? E a reverência, irmãos? O que é o temor a Deus? O temor a Deus é o respeito, a honra, a reverência, a gratidão, o louvor, dar a Ele o primeiro lugar, a glória que Ele merece. Recebe a honra. É lindo de cantar, mas foi poderoso, não foi? Foi. Na hora que começou a cantar, recebe a honra, eu vi que a presença do Espírito Santo tomou esse ambiente no outro nível. Porque Ele está dizendo: eu estou recebendo a honra, porque aqui tem pessoas que me honram, aqui tem pessoas rendidas a mim. Glória a Deus por isso. Mas o temor a Deus é a vontade dEle acima da minha, o desejo dEle acima do meu. Amar o que Ele ama, detestar o que Ele detesta. Mas tem o temor do homem, o temor do homem, que traz aquela ansiedade, desconfiança, medo do que vai acontecer, o medo da reprovação, o medo da rejeição, o medo de faltar, o medo de confrontar, ele não vai ser meu amigo. Proteger a si mesmo. Toda vez que a gente valoriza mais a opinião das pessoas do que a de Deus, a gente entra para um caminho perigoso. Não dá a Deus o lugar de honra. Aí você começa com obediência parcial, com obediência que é conveniente. A gente obedece a Deus quando é conveniente, ou nenhuma obediência. Irmãos, isso é muito sério. Mas Deus não é meu pai? É o nosso pai ou não é? Tem hora que Deus pede para você pular no colo dele e te abraçar, como diz o John Bevere no livro dele, Temor de Deus, é muito bom. Que eu tenho lido também tudo sobre temor. Mas também Deus é o justo juiz de toda a terra, que julgará as obras de cada um. Amém? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Cada um receberá de Deus o que tiver feito por meio do corpo, do tempo que esteve aqui. Ele não vai mudar isso, mas Ele te ama, Ele te instrui para você viver uma vida aqui, que vale a pena ser vivida. Jesus é o meu amigo, João 15 fala isso, não é? Jesus é meu amigo, já não vos chamo servos, mas eu chamo de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu disse para vocês. Mas se você vai ler o contexto, ele diz assim: não existe maior amor do que dar vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Vocês serão meus amigos se vocês obedecerem a palavra minha, que aliás não é minha, é do meu Pai, que eu também obedeço. Amém, irmãos? Então esse negócio que ele é meu amigo, eu falo assim: eu sou amigo dos que amam a Deus e dos que obedecem a sua palavra. O Espírito Santo é meu ajudador, Ele está sempre do meu lado. É verdade. Mas você sabe como é que o Espírito Santo é chamado? O Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito do temor do Senhor. É assim que Ele é chamado. Ele é chamado do Espírito do Deus vivo. E 2 Coríntios 3,17 diz que Ele é o Senhor é o Espírito, é a presença dEle. Então, irmãos, existe a questão de amar, mas ela está totalmente conectada, você percebe, com o temor, que não é medo, porque Moisés não tem medo, ele entra na nuvem, o povo tem medo e fica de longe. O que vai acontecer comigo? O temor do homem é assim: o que vai acontecer comigo? O medo é sempre eu, o temor é, Ele é digno. Quem teme a Deus não tem medo. Josué não teme a Deus. O que ele faz? Josué e Calebe: nós tememos a Deus, Ele é o Todo-Poderoso. A gente vai entrar aqui nessa terra, nós vamos vencer esses inimigos. E os outros 10 galinhas, temendo os homens. Seria possível temer a Deus sem amá-lo? Eu fiquei pensando. Tem gente que diz que teme a Deus assim, eu faço tudo que é certo, eu faço tudo que Deus quer, eu obedeço tudo, porque eu levo Deus a sério. Eu levo, mas você não leva.
Eu tenho que ser melhor que você. Eu não quero ser amaldiçoado. Eu tenho medo do que pode acontecer se eu fizer algo errado. Então aquela pessoa que fica com... É o medo de Deus. Será que isso é temor? Eu quero saber tudo que tenho para fazer. O que eu tenho que fazer para Deus me honrar? O que eu tenho que fazer para Deus me abençoar? O que eu tenho que fazer? Então eu tenho medo de perder a vida. Meu Deus, se eu fizer alguma coisa eu vou perder. Meu Deus, Deus vai me condenar. Eu sei que outras pessoas não são como eu sei que um dia eu vou estar lá diante dele, é difícil, eu tenho que fazer muito esforço, eu vou chegar lá. É um misto da verdade do que? É uma religiosidade, é uma religião legalista. Mas está focado em mim, você percebe? Algo também baseado em mim mesmo, nos meus esforços, para merecer o amor dele. Então essa ideia de temer a Deus é assim, eu tenho que ter assim, esse medo de Deus, porque eu tenho que merecer algo de Deus, o amor dele. Gente, não dá para merecer o amor de Deus, amém? Ele já te ama. São ideias equivocadas. O segredo é o amor e o temor juntos. Nós o amamos e nós o tememos. Olha esse texto maravilhoso do Salmo 25, 12. Quem são os que temem o Senhor? Quem são? Ele vai dizer quem é. Quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que deve escolher. Ele os guiará pelo caminho que deve andar. Não é o que todos nós queremos, não. É dado àquele que teme o Senhor, aquele que o leva a sério, aquele que treme da sua palavra e fala, essa palavra é a verdade, eu tenho que andar nela, mas não por medo, mas porque eu amo e obedeço. Jesus falou, quem me ama me obedece, e quem teme também obedece. A obediência é a conexão entre o temor e o amor, você percebe? A obediência é essa conexão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E aquele que ama e obedece aos mandamentos de Deus, teme a Deus. Olha o que diz esse texto, quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que deve escolher, viverão em prosperidade, e seus filhos herdarão a terra. Quem quer isso? Você quer isso? Eu quero, temer o Senhor. O Senhor é amigo dos que o temem. Olha isso aí, gente. Ele é amigo do que os temem. Você não pode pegar uma parte da Bíblia e tirar a outra. Jesus é amigo daqueles que o amam e o obedecem. E aqui o Senhor é amigo do que os teme. E lhes ensina a sua aliança. Ensina, o que é aliança? É a maneira de que Deus se relacionar conosco. Estamos na nova aliança. Uma nova maneira de Deus se relacionar conosco, por meio de Cristo Jesus, o sacrifício já realizado. É bom ou não é? É maravilhoso temer a Deus. Primeiro que você não tem que ter medo. E segundo que só tem benefícios. Mas eu não posso dizer que temo a Deus, se eu vivo como eu quero, e ignoro as suas orientações. O temor de Deus, então, irmãos, nos aproxima da sua presença. Você quer mais da presença de Deus? Eu quero. E a reverência? E a adoração? E a entrega? A primeira música que cantamos aqui fala de entrega. Os tronos de outros reis se dobram ao chão. Até o meu coração se deu. Eita! Quem não te louvará? A reverência, a entrega, o reconhecimento. Só que toda vez que eu tenho que assumir essa atitude, presta atenção, eu tenho que lidar com o meu eu. Mas a Bíblia diz que eu fui crucificado com Cristo. Aquele que crê que o seu eu antigo foi morto em Cristo está livre. Entretanto, o que mais
Gente, o que mais nos afasta da presença de Deus não são as circunstâncias, não são os problemas. É porque a gente só acha que está perto de Deus quando está tudo certo. É porque não há temor. Nós não o reverenciamos como o Rei e Senhor da nossa vida quando tudo está ruim. Jesus deixa de ser Senhor quando não está dando certo a nossa situação? Ele deixa de ser bom? Ai, Deus fez isso na minha vida. Deus é bom. Ele é bom também se não tivesse feito. Ou não é bom? É, porque essa teologia fraquinha, focada no euzinho, diz que Deus só é bom quando Ele está fazendo o que eu quero. E quando Ele não faz o que eu quero, eu fico bicudinho com Deus. Deus esqueceu de mim. Fica o vitimão. Aquela vítima. Você encontra a pessoa... que o outro tem, o outro lá, o outro casou. Nossa, estou aqui buscando marido há 10 anos, não acho. Olha lá, vai casar. Olha, eu queria tanto o negócio do teu testemunho que Deus deu a casa para ele. A gente ficamos assim, por quê? É que você só está olhando isso, as bênçãos, você não está olhando Ele, você está olhando o que Ele quer te dar, você não está olhando quem Ele é. O temor olha para quem Ele é. Inclusive eu quero dar uma dica aqui aos ministros de adoração e às pessoas que falam aqui, tá? Já aproveito para fazer uma instrução geral, na célula também. Cuidado para você não começar tudo assim. Talvez você chegou aqui com essa vida miserenta, com tudo errado na sua vida, mas Deus quer te abençoar e tudo. No momento de adoração, não estamos falando de nós estamos falando dEle. Não importa como está a minha vida, Tu és santo, 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 Tu és o Senhor, não há nada impossível para Ti. Começa com Ele, não fica, como se a igreja só existisse, a reunião dos santos, só para Deus abençoar a gente, tirar a gente das enrascadas, das besteiras que a gente comete, muitas vezes por não ouvi-lo. Amém, irmãos? A verdadeira adoração não está ligada a uma circunstância que se deu certo essa semana ou não. Aí a gente quer começar o culto, mas Deus, se você está aqui na pior, é lógico que Ele vai te levantar, mas vai levantar aqueles que olham para Ele, olharam para Ele e foram iluminados, os seus rostos não experimentarão decepção. É maravilhoso. Eu não me decepciono quando eu estou focado nele. Porque o que há de vir, virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, não terei prazer nele. Porque eu sempre respondo. Amém, irmãos? É o Deus que nunca falta com a sua palavra. Nós devemos ficar felizes. É na hora da tribulação, na hora do aperto, que o verdadeiro louvor aparece. É aí que os demônios fogem e os anjos vêm para ouvir dizer: este aqui está um adorador, aqui está um homem que teme a Deus, aqui está uma mulher que teme a Deus. Ele teria todos os motivos para dizer que Deus se esqueceu, mas Ele permanece. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiserem e vos será feito. Permanecer. Então o temor de Deus nos leva a amá-lo mais, porque Ele vai se revelar mais intimamente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse aqui me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e nós viremos até Ele e vamos morar nele. Eu virei a Ele e me revelarei a Ele, a ela, a este que me teme, e que não vira as costas para mim na hora que parece que eu não estou respondendo, parece que não deu certo.
Eu já vi muita gente na igreja, sofre lá um problema. Gente, acorda. Jesus falou, o mesmo que acontece a todas as pessoas, vai acontecer a vocês também. Vocês vão ter algumas aflições como todo mundo tem. Mas eu venci, não tenham medo. Eu os deixei a minha paz com você. Amém? Essa é a diferença. Então nós passamos diferente por essas tribulações. E tem um ciclo aqui, se nós não tememos a Deus, nós não obedecemos a Deus. E não confiamos no seu amor. Se nós não obedecemos, é porque nós não amamos. Porque quem ama, Jesus já falou, obedece. E se nós não amamos, é porque nós realmente não o conhecemos. Estamos fazendo um ídolo aí. Esse Deus que eu tenho aqui é o Deus que atende só quando eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu posso. E quando Ele não vai, eu troco de igreja, eu troco não sei o quê. Eu vou num lugar que eu posso fazer um outro ídolo. E se não conhecemos, nós não o adoramos. E se nós não adoramos, nós não o tememos. Aí volta, se não tememos, não obedecemos. Você percebe que é um negócio... E a gente canta aqui, para adorar-te eu vivo. É sério cantar. Aprendi com a Ademar de Campos, presta atenção no que você canta, hein? Para adorar-te eu vivo só para te adorar. Porque não tem mais nada que eu adore, não tem nada na frente, não tem nada mais importante. Eu vivo por tua causa. Irmãos, o temor de Deus e o amor de Deus são inseparáveis. Quer experimentar toda a graça? O temor e o amor. Não diz que você não consegue. É difícil para mim resistir a um problema desse pecado na minha vida. Isso é mentira. É porque você não ama o suficiente. Não confiou nele para fazer uma obra na sua vida. Na verdade, isso é confortável. Uma vez eu falei para uma pessoa, sabe que você não perdoa? Por quê, pastor? É que eu não consigo, é muito difícil. Não, é porque você vai perder o poder de oprimir essa pessoa aí. Na hora que você perdoar, você vai ter que abrir mão. E você vai ter que parar de falar que você é um coitado, que injustiçado, a sua vida está por causa disso. Você vai ter que parar de murmurar, vai ter que parar de reclamar. Você vai ter que parar de oprimir essa pessoa dizendo que você me ofendeu. Por isso que você não quer perdoar. Você tem um controlezinho sobre seu marido ou sua mulher. Na hora que você perdoa, você tem que abrir mão. E você não toca falar mais nada. Amém, irmãos? Tem gente que não perdoa por causa disso. Não é porque não consegue, é porque não quer. Olha o rei Asa, irmãos, o rei Asa disse que foi um rei muito bom, ele confiou em Deus. Aí o que acontece? Acontece que teve um problema, um outro rei invadiu ele. E esse rei Asa, sabe o que ele faz? Ele pega o dinheiro, tudo que ele tem no reino dele, pega o palácio dele, tira o tesouro do templo de Deus e dá lá para o rei da Síria, que era inimigo dele, para proteger ele. Ele faz essa besteira. Olha só que o profeta diz para ele: você, 2 Crônicas 16, 8 e 9, você não se lembra do que aconteceu aos etíopes? E esse rei, gente, esse rei Asa, tinha tido uma vitória, uns anos atrás, poderosíssimas, para um exército muito maior. Sabe como é que é isso, não? Sabe aquela coisa boa que Deus faz na sua vida, aquela vitória poderosa? Lá na frente, o que você faz? Fica com medo do homem, em vez de temer a Deus. Olha o que ele faz. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios, ao exército enorme, com todos os seus carros de guerras e cavaleiros? Naquela ocasião você confiou no Senhor. Naquela ocasião você confiou no Senhor. E Ele os entregou nas suas mãos. Olha que versículo tremendo. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. No Novo Testamento, Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoração e temor. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Uma outra versão diz, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Você está entendendo o que Deus quer fazer? Eu quero saber se eu posso operar milagres aí na sua vida. Mas aí a gente faz o quê? Não teme a Deus.
Quem não teme a Deus não confia em Deus. Quem não teme a Deus não confia. Ah, pastor, não consigo confiar. Falta de temor, falta de amor também. E o profeta diz: como você foi tolo. De agora em diante haverá guerras contra você. Esse rei não vai. E o que acontece é que esse rei protegeu ele e depois atacou ele. Oh, gente. Olha o que Pedro diz. Lembre-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. É verdade ou não é? Isso é bom ou não é? É bom, mas funciona para os dois lados, tá? Funciona a nosso favor, mas pode funcionar contra nós, se nós não tememos a Ele. Porque Ele é o nosso Pai. Mas também, Ele não pode deixar de ser quem Ele é. Ele é nosso Pai, nos guia e diz: aqui, filho, é aqui que você vai ter tudo o que você nem imagina que precisa e deseja. Mais do que você pode imaginar. Lembre-se que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra. Não vivam com amor, vivam com temor, com reverência. Ei, não despreza o sangue de Cristo. Por que é para viver com temor? Por que é para levar a sério? Por causa do que está escrito a seguir. Porque vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que vocês herdaram dos seus antepassados, somos nós, né? O preço do resgate não foi pago com ouro ou prata, que perde valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Você entende o temor? Ora, vamos tomar ceia hoje. Custou a vida do meu filho. E você vai pegar e viver de qualquer jeito com a vida do meu filho? Não, eu vou te julgar no final. Não fica aí feliz que parece que está tudo dando certo. Há um julgamento, amém, irmãos? Está claro que há um julgamento. Não confunda a misericórdia de Deus com falta de julgamento. Qual que é a misericórdia de Deus? Eu não vou julgar você agora, para ver se você se arrepende. Mas às vezes Deus julga antecipadamente, sabia? Julga. Especialmente líderes, pastores, pessoas que dizem que são e não são. Ele vai lá e mostra publicamente a vergonha e faz cair. Deus tem um limite. Deixa eu dizer, se você tiver sem temor de Deus, vivendo uma vida e dizendo que honra a Deus, Ele vai dar tempo para você se arrepender. Senão Ele vai acender uma luz e expor todo o seu pecado. E aí vem vergonha, decepção, tristeza, divórcio, casamento separado, aí um monte de dores. Para eu estar falando isso aqui, eu preciso ter muito temor, amém? Lógico, por quê? Se eu pisar na bola aqui, afeta mais. Não afeta mais? Afeta, porque eu estou aqui nessa função. Não sou melhor que ninguém, eu preciso ter temor. Quanta falta de temor. Quantas pessoas vivendo uma vida na igreja, mas assim, faz de conta. Alguns filhos sabem disto. Queria muito que meu pai fosse em casa, como ele é aqui na igreja, porque aqui ele é tão feliz, ele até me dá abraço, mas lá em casa ele fala que eu não presto, não sirvo para nada, que eu nunca vou ser ninguém na vida. Portai-vos com temor, porque custou o sangue de Cristo. Quando há temor a Deus, irmãos, há uma manifestação sobrenatural do seu poder em favor das pessoas. Quanto mais temor a Deus, mais milagres nós vemos. Quanto mais temor a Deus, mais coisas poderosas nós vemos acontecer. Quanto mais um homem teme a Deus na sua casa, e os seus filhos
se porventura fossem por outro caminho, Deus os trará de volta. Quanto mais uma mulher teme a Deus na sua casa, quanto mais um homem teme a Deus, o cara pode ter uma empresa, pode trabalhar num lugar difícil, nesse mundo corrupto, mas quanto mais ele teme a Deus, mais ele prosperará. Quanto mais você teme a Deus, as suas orações atravessam, não são impedidas por nada. Mas quando há uma mentira, quando anda fazendo concessões. Atos 2,42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. É lindo, né? Sempre juntos, orando, tomando ceia, todo mundo junto. E o que acontecia? Havia em todos eles um profundo temor. Vamos ler isso? Um profundo temor. Igreja, a primeira igreja. Está escrito, havia em todos eles um profundo temor. Qual que era? E os apóstolos realizavam sinais e maravilhas, quer dizer, acontecia milagre. Pedro andava e as pessoas eram curadas nas ruas. O Espírito Santo teletransportava o Filipe de um lugar para o outro para ele pregar o evangelho e curar as pessoas. Era um negócio de doido, no bom sentido. A presença de Deus está lá porque há temor. Os corações estavam ali, quando eles estavam juntos, não tinha mentira, não tinha rancor, não estava na célula, não chegava na igreja, eu vou lá, mas eu vou sentar longe daquela pessoa. E coisas como essa, não havia rancor em casa. O coração estava limpo. Amém, irmãos? O que acontece? Acontecem maravilhas. E aí no meio disso tudo tem o quê? Acontece um episódio lá. Acontece que o Barnabé, que morava em Chipre, numa ilha, o Barnabé, ele quer servir a Deus. José, natural de Chipre, chamado Barnabé, filho da consolação. Esse homem parece que tinha grana, porque Chipre, segundo estava lendo, era um lugar muito próspero. Se o cara tinha um terreno em Chipre, era mais ou menos assim, grana garantida, beleza? Então ele vende o terreno em Chipre. Chega e dá para os apóstolos e fala, ó, vendi tudo aqui, eu quero ser enviado, eu quero ser. E o pessoal falou, nossa. Aí tinha o Ananias e a Safira, falou, ô bem, você viu lá, apareceu um cara aí, um estrangeiro. Ele deu umas ofertas tão grandes. Talvez o Ananias estivesse desde o começo, e a Safira fizesse parte. Talvez eles tivessem grana. Talvez eles tivessem ajudado muitas pessoas. Eles viram lá, o Barnabé falou, o que a gente vai fazer? Vamos vender também um terreno. Vamos vender aquele terreno que nós temos ali? Vamos. Eles venderam. Só que a Bíblia diz que eles tiveram muito lucro. Porque quando você quer entregar algo para Deus, Deus vai te prosperar poderosamente, amém? Eles tiveram um lucro muito grande. Aí quando eles tiveram aquele lucro, eles falaram, rapaz, foi muito mais do que a gente esperava. Vamos dar tudo? Não, podemos reinvestir. Mas o Barnabé deu tudo. Vamos fazer o seguinte, nós fala que vai dar tudo, mas não dá. A gente combina aqui. E ele chega lá para Pedro dizendo que deu tudo, mas Pedro está cheio da presença de Deus. A presença do Espírito Santo está lá. Ele é o Deus também, Ele é Pai, Ele é amoroso, mas também é um fogo consumidor. Então o que acontece? Pedro diz assim, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou? Todo pecado será perdoado. Até se vocês pecarem contra mim, o Filho do Homem, aqui será. Mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Por que você deixou Satanás encher o seu coração? E você mentiu o Espírito Santo quanto guardou parte do dinheiro? A propriedade era sua para vender ou não.
E depois de vender, também o dinheiro era seu para entregar ou não. Para que fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para nós. Você quis ficar bonito na fita aqui, você mentiu para Deus. Ele morre. Deus executa um julgamento na hora. Depois vem a mulher dele, depois de 3 horas, e ele pergunta, você vendeu por tanto? Ela podia ter dito, me perdoa. Não, ela falou, foi por tanto. Ele falou, você também? Ela também morreu. E aí o que aconteceu? Você já imaginou? Você está sabendo que naquela igreja, uma pessoa que tinha muito dinheiro, vendeu um terreno, e ele deu o terreno e morreu? Ele doou o dinheiro e morreu. Eu falei, meu Deus, quer dizer então que se doar dinheiro lá, morre? Não, não vou nesse lugar eu não quero, pô. Os caras estão tentando fazer uma coisa boa e morre. Deve ter essa notícia que passou, né? Mas o problema foi a irreverência, a falta de temor. O que aconteceu foi isso, irmãos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Todos se reuniam regularmente no templo. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Mas cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Outra versão diz agregados ao Senhor. Não é interessante? Depois desse acontecimento, houve um temor maior ainda. Só que diz que algumas pessoas não tinham coragem de se juntar com eles. Mas também diz no mesmo texto que cada vez mais pessoas se juntavam. O que significa isso, irmãos? Que aquelas pessoas que queriam apenas se aproveitar das bênçãos, que queriam apenas aproveitar a onda, aquelas pessoas que queriam apenas tratar dos seus interesses pessoais, falaram, é melhor eu pensar um pouco aí nesse custo de seguir a Jesus, hein? Mas aqueles que queriam seguir a Jesus mesmo, aqueles que queriam conhecer a Ele, o que aconteceu? Se juntavam. Qual foi o resultado? Muito mais gente se juntou do que gente que ficou com o pé atrás olhando. Você já pensou? Irmão, você já pensou se a presença de Deus aqui fosse tão poderosa, que as pessoas entrassem, sentissem, se arrependessem? A gente gostaria disso, né? Eu peço muito isso. A pessoa entra aqui, ela já se arrepende. Mas diante de uma presença dessa tão gloriosa, aqueles que não tivessem temor e vivendo na mentira seriam julgados imediatamente. Porque a presença de Deus é maior. De onde se conclui, Deus retira a sua presença. Presta atenção. Deus retira a sua presença quando não há temor. Porque se ele ficar com a presença dele, onde não há temor, acontece isso aí que você viu. Plapta. O pecado não pode prevalecer. Por quê? Porque é quem ele é. Ele é santo, ele é puro, ele habita na luz inacessível, é quem ele é. Então, por que ele se oculta numa nuvem no Antigo Testamento? Porque se ele abrisse tudo, ninguém suportaria. Às vezes, o que Deus faz? Ele se oculta. Mas ele se revela para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Lá ele revela. Pode subir a banda aqui. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Olha que texto tremendo este. Não dá para ler o Salmo 19 inteiro, mas é tão poderoso. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Quando você teme a Deus, presta atenção, o temor purifica, limpa o coração, de intenções, de pensamentos. O temor do Senhor limpa o coração, afasta o homem do mal. O final desse salmo diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. A boca fala do que tem no... Presta atenção. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Senhor. Senhor.
minha rocha, meu redentor. Que as meditações do meu coração. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. É verdade, não é? Se Deus habita no meio dos louvores, quem que habita no meio da mentira, da reclamação? Quem que habita no meio das palavras duras? Quem que habita naquelas palavras duras que você fala com a sua esposa, com seus filhos? Quem que habita nas palavras duras que você fala com as pessoas do seu trabalho, com seus funcionários? Se Deus habita nos louvores, a gente sabe o que habita no outro lado, amém? Então nós vamos dar a Ele toda a glória. Sabe, irmãos, essa chamada ao temor, ela é poderosa. E Deus tem falado com várias pessoas da nossa comunidade sobre o mesmo assunto. Entre ontem e hoje, quando estava meditando sobre isso, falei: Senhor, por que o Senhor está trazendo tanto sobre temor? Como eu falei aqui, qualquer pessoa que sobe nessa plataforma devia ter temor. Porque se eu estiver aqui, vivendo uma vida hipócrita, se a presença de Deus está aqui e há temor, eu não suporto aqui. O Senhor disse para mim: eu estou procurando quem me adore em espírito e em verdade. E é esse que eu me revelarei. Por isso que eu estou falando de temor. E aos outros que não me amam, que não me temem, ficarão secos e enganados em sua religiosidade morta. Eu falei: Senhor, tantas pessoas cometeram tantos pecados horríveis, eles não foram julgados que nem Ananias e Safira. Tantas pessoas mentiram, tantos pregadores aí, nossa, tem tanto escândalo. Tem ou não tem, gente? Tem tanto escândalo. Eu não fico olhando, mas vira e mexe aparece. Eles não sofreram tal julgamento, né? É porque Deus, na sua misericórdia, Ele tem misericórdia das pessoas. Mas Ele me disse uma coisa. Eu quero compartilhar com você, porque Ele me falou isso de maneira muito séria, e eu peguei para mim primeiro. Mas eu não estou fazendo essa oração por mim, eu estou pensando na igreja. O Senhor falou para mim: muitos eu já julguei, filho. Falei: como é que o Senhor já julgou? Eu julguei assim, João 15. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mas quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Aquele que está em mim, também ele diz antes disso, e produz fruto, meu Pai poda, limpa. Mas aquele que está em mim não produz fruto, meu Pai corta. Ele fala duas vezes, João 15, porque só uma aqui. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para ser queimado. Falou: sabe, as pessoas estão ficando secas. Elas podem vir na igreja, elas podem frequentar reuniões, elas podem ir nos aniversários, estar nas células, mas elas estão secas. Elas estão secas. Isso já é o julgamento. Porque eu não mantenho a minha presença naqueles que não me temem. Seca, meu irmão. Então, existe um juízo. Por que ele corta? Por que o agricultor corta da videira? Para não atrapalhar os outros ramos. Por que ele poda? Para produzir fruto. Por que ele corta aqueles galhos que estão secos? Senão a planta vai sofrer e os demais também. Então existe um momento na história da igreja que está se aproximando um novo poderoso mover de Deus entre nós, amém? Eu estou esperando, mas junto vem isto aqui: há necessidade de um temor. E talvez
E eu comecei a entender por que as pessoas de repente ficam insensíveis, cometem pecados como se não fizesse diferença. Mas o Senhor está chamando a gente: ei, eu amo você. A minha intimidade é para aqueles que me amam e me temem, para aqueles que querem manter o seu coração limpo, para aqueles que querem viver comigo. Então, irmãos, esta mensagem tem dois aspectos. Um que é muito bom, maravilha, eu estou temendo a Deus. E outro que pode não ser muito bom, não estou temendo a Deus. Tem outro texto que diz que Ele nos enxertou na oliveira verdadeira, nós que não éramos. Ele pode arrancar, se não permanecer, mas Ele pode colocar de volta. Estamos na época da graça. Mesmo se estiver seco, Deus tem o poder de restaurar, amém? Eu creio. Mas Ele não vai, veja, não dá para zombar de Deus. Não, de Deus não se zomba. O que o homem planta, também ele colhe. Mas o bom é que quando nós tememos a Deus, quando nós damos a Ele a glória, a nossa vida vai para um nível sobrenatural. A gente começa a experimentar coisas incríveis. E a gente vê isso acontecer na família, vê isso acontecer nos filhos, vê isso acontecer no trabalho, vê isso acontecer no ministério. Amém? Você crê nisso ou não? Porque com Deus é assim, não tem meio termo, não tem mornidão. Vamos ficar de pé, irmãos.